Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Mais um podcast Papo de Liderança do IFL-BH. Eu sou o Gustavo Vaz, sou o atual vice-presidente. Eu estou aqui também com o nosso querido Christopher, que é o diretor institucional do Instituto este ano. E hoje a gente tem um papo super legal também com a Josiane Reis. Falei certo? Falou certo. Josi. É uma honra estar aqui. Conta pra gente quem você é. Então, tô muito feliz de estar aqui. Na verdade, tô muito feliz de estar em BH. Tô muito feliz de estar em Minas, tá, gente? Então, se vocês estão me vendo aí sorrindo, é porque eu estou em Minas. E não é falsidade, tá? Vocês estão de prova, né? Fiquei turistando, fui pra Ouro Preto ontem, Enfim, já quase mineira, né? Porque eu sou capixaba. Então, a gente faz uma troca, né? Mineiro gosta muito de... O sotaque é parecido. De mineiro? Eu acho. É porque eu sou do interior, né? Eu sou do interior. Enfim, meu nome é Josiane, todos me chamam de Josi. Quem sou eu, né? Hoje eu estou aqui, a gente está aqui em defesa da liberdade econômica, de expressão, propriedade privada. Mas eu sou do interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Santa Maria de Etibá. Minha família, né, veio da imigração, de fora, da Pomerânia. A gente estava comentando aqui que meu sobrenome ele é Pomerano. Tem a ver com aquele cachorrinho? O Lulu da Pomerânia. Lulu da Pomerânia é meu parente. Isso. O Lulu da Pomerânia é meu parentezinho, tá? Então, pelo menos alguma referência todo mundo sabe. Então, sou do interior, minha família até hoje é lavradora, eu sou produtora, mas não coloco mais a mão lá, então, por isso que eu acho que me sinto muito em casa aqui também, essa parte mais da agricultura, né? Minha formação é em contabilidade, sou tributarista, né? Fiz mestrado em tributário, consultora tributária, financeira, fui para o doutorado em finanças e hoje eu falo de finanças e economia, tenho meus projetos, meu curso em educação financeira. E isso tudo junta num pacote que é a minha missão maior, que é mostrar para as pessoas que elas são manipuladas pelo Estado desde cedo e elas precisam despertar para isso, para conseguir a liberdade, principalmente financeira. Importantíssimo, porque isso não existe aqui, né? Isso é um resuminho. Deixa eu passar também a bola um pouco aqui pro Christopher. Cara, quem você é? Conta aí pra gente. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Josi. Bom, hoje eu estou como diretor institucional do IFL, com muito orgulho desse instituto que a gente é apaixonado. Tanto eu quanto você, né, Gustavo, sabemos tanto quanto a gente dedica esse trabalho diariamente, mais até do que as nossas empresas às vezes. Agradecer a Josi mais uma vez por ela estar aqui com a gente. O bate-papo com ela está desde a sexta-feira, desde um evento que nós fizemos no restaurante Evu, com o apoio do Thiago Patrício, outro associado nosso, e foi um evento, assim, maravilhoso para todo mundo, muitos elogios. Eu, inclusive, tenho que pedir desculpa pro Gustavo, porque eu que pedi ele para interromper a Josi lá na hora. Porque daqui a pouco vou desligar meu microfone. Aí eu falei assim, vamos cortar, vamos para a última pergunta, porque o pessoal realmente estava gostando muito, estava todo mundo perguntando bastante, e tinha muito mais perguntas lá. Em relação ao contexto que a Josi trouxe pra gente, e por isso nós resolvemos gravar esse podcast pra gente ter mais uma oportunidade de conversar com você antes mesmo de mais um evento que nós temos logo aqui. Conseguimos trazer a Josi aqui para Minas Gerais. Dose tripla. E colocamos a agenda da menina assim, cheia de atividades. E continuamos fazendo assim, né, Gustavo? Ótimo. A ideia é essa. O que já dá uma âncora para eu puxar pro primeiro assunto. Então, vamos lá. Você formou em contabilidade. Tem muita gente que adora contabilidade, né? Falsidade isso daí. E a gente tem um contexto brasileiro econômico que é o arcabouço fiscal, que tá pra sair. Quase deu spoiler aí, Gustavo. Josi, o que você acha? O que é isso, arcabouço fiscal? É bom, é importante, não é? O que você tá vendo sobre isso? Primeiro você falou em contabilidade, né? Eu fico brincando muito, mas contabilidade é uma das atividades menos levada a sério e mais importante, né? Quando a gente fala em contabilidade, é a organização do patrimônio. E quando a gente fala em Estado, e como você citou, em arcabouço fiscal, é contabilidade, que é contabilidade pública, né? Americanas que eu diga, né? Sobre contabilidade. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito importante, né? Pois bem, a gente falou do arcabouço, então só para situar, porque a gente está falando desse assunto, não é segredo para ninguém que o governo está começando a colocar suas medidas em prática. Uhum. E uma dessas medidas é o arcabouço, tá?
que é quem está tomando a frente para apresentar é o Fernando Haddad, tá com um projeto pronto debaixo do braço dele, que é uma das medidas que ele já soltou o pacote fiscal, que é mais a parte tributária, de arrecadação e tudo mais. E esse arcabouço fiscal é um novo projeto que o governo tem. Para quê? Para conseguir mudar a meta de inflação, para conseguir mudar os juros. Todo mundo está vendo que os juros estão altos, está tendo uma briga, depois a gente tem que entrar nesse assunto que é muito importante. E esses juros, a reunião para definir esses novos juros, se alterar, vai ser terça e quarta-feira, amanhã e quarta-feira, tá? Super quarta. Isso, porque lá nos Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, o mercado está, um pânico de leve, né? E nesse projeto também de arcabouço, o Haddad, ele quer levar, ele pode ter sido estratégico ou não, mas para dar tempo de mostrar para o pessoal do Banco Central, por quê? Quem define a taxa de juros é o Copom, Comitê de Política Monetária. Quem compõe o Copom? Banco Central, Ministro da Economia, é uma galera ali, né? Então, ele quer fazer tudo em tempo para, vamos mudar a meta da inflação, vamos mudar o teto de gastos. Mas ele já não mudou? Vai mudar de novo? Não, peraí. Ele quer... Não, isso aí tá no pacote fiscal. Entendi. O teto de gastos, como assim mudou? Ele não foi... antes do governo assumir, eles não explodiram, acho que 250 bi além do teto? Vamos lá. Você está falando da questão do pacote que o Lula aprovou antes mesmo dele entrar pro governo. Que ele chama. Quando ele já estava na transição entre o governo do Bolsonaro. E aí, porque ele não saberia como que seria essa transição para ele, ele correu e aprovou. Isso. Pra mim, tinha explodido então, já o teto. Mas vamos por parte. Primeiro, o que é o teto de gastos? Teto de gastos é como se fosse o limite do seu cartão de crédito, que nunca vai aumentar. Você vai ficar preso a ele. Esse teto de gastos, ele tem uma regra que foi feita pelo Temer em 2016, que fala o seguinte: o governo, você só pode gastar todo ano a mais se a inflação crescer a mais. Então, por exemplo, a inflação cresceu, exemplo, tá? 5% no ano passado. Então, este ano o governo pode gastar 5% a mais, né? Seguindo a inflação. Isso. Só que isso é uma regra e ela já foi furada pelo próprio governo Bolsonaro 5 vezes. 5 vezes. Entendi. Seja com pacotes na pandemia, Auxílio Brasil e tarará. Chegou no final que a equipe de transição deu a 6ª facada no teto de gastos. Mesmo assim, o governo atual diz que o teto, e aí os economistas também que são defensores da teoria monetária, né, que defendem o gasto maior público, eles falam o seguinte: olha só, o teto de gastos ele é prejudicial para o Brasil porque não deixa o governo gastar. Que maravilha. Sendo que o teto de gastos é... Sabe aquela parte, gente, do filme do Homem-Aranha, ele segura o trem ali? Não sei qual filme que é, qual edição que é. O segundo. Ele tá lá todo explodindo, esgoelando o olho pra fora. Isso é teto de gastos. O trem é o gasto... Gente, eu preciso fazer um meme agora. Isso é bom. Isso é bom. Enfim, porque é muito didático. Aí, eles querem mudar, tirar essa regra da variação da inflação e colocar a variação do PIB per capita. PIB O que isso significa? Isso. PIB per aumento de gastos. Porque o PIB per capita, ele é o PIB do Brasil dividido pela quantidade de habitantes. Certo. E com o aumento de gastos, eles vão dar uma aquecida no PIB, isso vai dar uma variação maior. Ou seja, o seu limite do cartão de crédito, no caso do governo, vai aumentar. É isso que eles querem, porque o governo quer aumentar os gastos públicos. Só que por que isso é ruim, gente? Porque hoje os nossos gastos públicos, nossas contas estão tão no vermelho que, além da gente ter uma dívida pública de 1,7 trilhões de reais, a gente gasta mais do que arrecada desde 2014 e somente em 2000... E aí tá tudo no vermelho. Aquele gráfico que eu mostrei, um monte de barrinha vermelha, a gente gasta mais do que arrecada desde 2014 e sobre isso tem juros e quem paga somos nós, principalmente os pobres. E só em 2022 que o governo Bolsonaro conseguiu reverter e jogar um pouquinho para azul. Agora, aumentando os gastos públicos, o nosso déficit vai aumentar. Se a dívida sobe, né, que é a dívida pública, o juro sobe, o que o governo tem que fazer? Ou se endividar, seja com títulos, com FMI. FMI é muito sério você se endividar. A Argentina se endividou N vezes e nem o FMI dá mais dinheiro para eles. Mundial, internacional? Como é que é? Isso, Fundo Monetário Internacional. Monetário. Que a Argentina dá calote, né? E aumento de carga tributária. E esse terceiro já está acontecendo. Lembra que sexta-feira eu falei, gente, tributos indiretos vai aumentar. Eu falei, a reforma ela tem que acontecer, mas vai sangrar, pode xingar? Vai sangrar pra caramba.
Vamos maneirar. Fica à vontade, não se contém. Vai sangrar pra caramba. E aí saiu hoje uma pesquisa do Poder 360 que a carga tributária ela vai assim aumentar 20 vezes sobre o consumo se os planos da forma tributária saírem. Então, só confirmou o que eu disse na sexta-feira, sabe? Então, assim, a carga tributária vai aumentar bizarramente. A gente está chegando perto de países que têm carga tributária de acima de 40%. E quem paga mais imposto no Brasil? O pobre. Só que hoje o Lula ele soltou um vídeo falando o seguinte, olha só, vocês têm que mudar a mentalidade. O Brasil dá para segurar uma dívida de 1,7 tri, então por que não dá para dar mais se endividar um pouco mais para dar para os pobres? Ele falou dessa forma, está em vídeo. O Brasil ele suporta uma dívida de 1,7 tri, então dá para suportar um pouco mais de subsídio para os pobres. E esse é o discurso que o pobre é encantado igual com o canto da sereia. Agora, o pobre não sabe que isso vai assim... O ferro vai para ele de uma forma... que vocês não imaginam. Uma coisa que às vezes as pessoas não têm condição de entender muito bem, é bom você explicar isso para todo mundo, é exatamente como que isso vai para o pobre, porque às vezes as pessoas não veem que o maior imposto é aquele sobre consumo e que isso vai ser repassado. Então fala um pouquinho disso para a gente hoje. Olha só, para vocês terem ideia, nós temos mais de 100 tipos de tributos. 100. A cada momento, minuto, hora que passa, surge uma nova regra tributária. É coisa pra caramba. Esse é o calabouço fiscal? Não, esse é o sistema tributário brasileiro. Para vocês terem ideia... Esse é o manicômio tributário. Isso. É outra loucura nossa. Nós temos o segundo maior sistema tributário mais embaraçoso do mundo. O primeiro é a Turquia. Então, assim, a gente tem a maior carga tributária do mundo? Não. Nós não temos a maior, mas nós temos o sistema mais difícil. Tem países que têm carga tributária muito maior, mas que é mais simplificado. E o empresário, muitas vezes, a dor de cabeça dele não é nem pagar o tributo em si, mas sim o tanto de multa que ele recebe por não entender a situação tributária. E ele tem toda uma área dentro da própria empresa só para a questão tributária, né? Um custo extra só para calcular. O serviço que ele tem que pagar, né? Para alguém calcular, para ele entender, ler a lei. Porque ele não tem tempo de ler a lei, ele tem que empreender. E ela muda toda hora, né? Então, assim, mas para entender sobre os tributos sobre consumo, a gente tem dois, vou separar aqui em dois, são mais, mas só para a gente ser mais objetivo. Nós temos o tributo. Josiane recebe o salário dela, sobre o meu salário eu vou pagar imposto de renda. Então, esse é um tributo direto, porque eu recebi renda e pela lei eu tenho que dar um pouquinho para o governo. O tributo indireto se eu comprei essa água aqui, eu pago ali 5, 10 reais, eu acho que eu comprei a água. Só que eu não comprei água por 10 reais. A água aqui não foi nem 4, 5 reais em si, a água e a embalagem. A maior parte é de tributos que a fábrica que fez essa água aqui jogou no sistema de um fornecedor para outro, um fornecedor para outro, um fornecedor para o outro. A logística junta, até né? chegar no consumidor final. Aí vocês podem perguntar, Josi, mas as empresas não pagam imposto? Sim, elas pagam e tem que repassar um pouco para o produto, porque senão elas só apuram um prejuízo. Aí tem aquela galera que é contra o lucro. Mas as empresas não precisam ter um lucro tão grande. Não é assim que funciona. Se uma empresa não tem lucro, ela fecha as portas, demite, você fica sem o produto, fica com escassez de água e gera ainda mais emprego dela, não tem como colocar comida dentro da casa e bola de neve. Isso daí é um nível de ignorância, eu digo ignorância de pessoas que de fato não têm acesso a essa informação, mas pessoas que são muito estudadas e que não querem entender. Porque é muito simples entender, se uma empresa pode ter ali, sei lá, teve 10 milhões de lucro. Isso, aí é que os doutrinados pensam, nossa, se a pessoa vai pegar 10 milhões, vai para a Europa, vai para o iate. Não, tem reinvestimento, tem projetos novos, geração de novos empregos, e diretos, indiretos, fornecedor. Então, assim, todo o sistema é afetado e ajudado. E isso não é visto, só que ao mesmo tempo é muito simples de entender. Ô Josi, uma coisa que é bom até deixar muito bem clara aqui dessa conversa que a gente está tendo, falando até um pouco pro lado do empresário, eu como empresário, e eu sei assim como os meus amigos também empresários, a gente sai muito dessa questão aí que se fala que tipo assim, o cara tá tendo lucro. Ele só aproveita o lucro, ele só esbanja com isso. Muito pelo contrário. Quem é empreendedor e quem gosta de fazer, nunca que fica com dinheiro parado. Exato. Todo saldinho que sobra na minha conta, eu faço questão de correr atrás de fazer um novo negócio. Exato. Então as pessoas têm que chegar ao seguinte...
A gente não está querendo fazer negócio e querendo só ter lucro, a gente quer sempre reinvestir. E às vezes a gente não tem a condição de entregar um produto melhor e mais barato exatamente por conta disso, por causa da alta carga tributária e toda a dificuldade que se tem no nosso país, no ambiente de negócio como um todo, que você sabe muito bem. Então, até para você falar um pouquinho mais sobre isso em relação a essa carga tributária, uma coisa que eu estava pensando aqui, o Gustavo até mencionou sobre como são as áreas tributárias dentro da empresa só para lidar com esse manicômio que a gente possui hoje tributário em empresas grandes e até em empresas pequenas também. O que você fala disso para a gente, Josi? Antes de te responder, eu queria fazer uma ênfase aqui muito importante sobre o dinheiro, né? Você como empresário, eu tenho um dinheiro e já penso em como eu posso colocá-lo para trabalhar. Mas mesmo que, Cris, você tem a sua reserva, você tem suas aplicações, ou simplesmente você quer pegar todo o seu dinheiro e deixá-lo aplicado. E aí o que as pessoas olham? Nossa, Cris está com a conta bancária gorda. Tem Só tesourando. Que esse dinheiro não está lá. Se você abre o seu aplicativo do banco agora e está lá, né? Vamos supor, do Cris tem em média 20 milhões assim agora. Aí ele vai olhar, uau, eu tenho 20 milhões guardadinhos. Ele fica pensando que o dinheiro, né, tá lá guardadinho. Óbvio que não tá. Ou simplesmente seu salário cai na conta, você olha do seu aplicativo, esse mês não vou gastar meu salário, vou deixá-lo poupando. Esse dinheiro não está lá. O banco empresta. Nem 30%, primeiro, que nem 30% do dinheiro no mundo tem lastro, mas isso acabou, é questão de confiança. Segundo, se o Cris tem um dinheiro no banco, esse dinheiro está sendo usado pelo banco para ser emprestado para novos negócios, pessoas físicas, os pobres que precisam fazer um empréstimo emergencial. Não fica dinheiro parado em banco, não. Mas, Josi, o banco ganha dinheiro em cima disso. Óbvio, ele presta um serviço, com risco da pessoa que está pegando o empréstimo pessoal não pagar ele. Qual o nível de inadimplência a gente tem hoje? Risco. Então, juros é sobre o risco. Só um adendo ao que você está falando, muito legal você estar comentando isso, que às vezes as pessoas não têm noção da capacidade de multiplicação do dinheiro. Se você tem tesourado ou se você está com a poupança, isso não importa. Se você gerou valor, porque não é um jogo de soma zero. Se você as pessoas têm meio que a impressão de que é eu ganhar para o Gustavo perder. Não é um jogo de soma zero. Se está lá no banco, é um mérito que eu fiz, porque eu gerei valor à sociedade e o dinheiro está depositado lá, ele está rendendo para outras coisas. Só uma menção ao livro que eu li, que chama Crash, a história do dinheiro. Lá o cara fala do poder de multiplicação do dinheiro. Então, se não me engano, o fator de multiplicação da moeda que você coloca dentro do banco, ela tem, se não me engano, 25 vezes ser potencializada. Então, só lembrando desse detalhe aqui, porque é muito bom esse adendo seu, Júlio. Eu queria até... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Recomendo o livro, tá? Muito legal. Provavelmente, a galera de casa, não sei se vai dar para ver, se vai dar para dar um zoom, mas isso daqui, vocês devem ver aqui, que aqui tem um gráfico verde que sobe. Não é que vocês consigam ver, que é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais ainda. Só para o pessoal entender, o gráfico verde que sobe, é a quantidade de bilionários no mundo. O gráfico vermelho que desce é a quantidade de pobres. Ou seja, está aumentando bilionários e diminuindo pobreza? Não necessariamente. Quando o Cris falou quando a gente fala em soma zero, é que o pessoal fala que se eu ganho um dinheiro, estou tirando de alguém, deixando alguém pobre. Essa é a maior ignorância que pode existir. Não existe isso. Esse gráfico é do Banco Mundial, é uma pesquisa do Banco Mundial. Ele mostra que, conforme ao longo dos anos, isso aqui é de séculos atrás, bilionários e milionários foram existindo, a pobreza foi caindo. Por quê? Só o capitalismo que consegue gerar emprego e renda e tirar as pessoas da pobreza. Nossa, esse é um assunto que daria para assim, ó... E, inclusive, tem uma deputada, acho que de São Paulo, não vou falar de qual que falou que não deveria existir bilionário, né? Mas acho que vale a pena a gente colocar bem claro que um bilionário, ele chegou naquele patamar pelo simples fato que ele gerou tanto valor para uma sociedade via novos produtos, via acessibilidade, via novos empregos, né? Lembrando que, se a gente for colocar aqui, por exemplo, a Amazon, que é um dos maiores do mundo, se eu não me engano, são 300 mil funcionários que ele emprega uma empresa. Ou seja, será que isso realmente não é tanto valor que obviamente vai chegar a ser um milionário? Na verdade, ele precisou criar valor demais para conseguir ter esse patrimônio, senão não faz sentido. Vale só um adendo que ele emprega
quantidade de pessoas sem ser cabide de emprego para ninguém, tá? Que é muito... Tem isso também. É muito legal, tá? Ninguém lá pendurado. E eu pago a conta... Só tô rolando a bola pra você chutar. E eu pago a conta se eu quiser usar o produto, né? Eu não sou obrigado a vir se não for bom, fecha. Não, mas isso daí, Mises explica no livro A Mentalidade Anticapitalista. Explica a questão da mentalidade mesmo, simplesmente do ódio de ver alguém prosperando. As pessoas têm ódio, têm inveja. Não sei o que. É ódio, é inveja, é ressentimento. Acabou. Mas eu vou dar um exemplo sério sobre a gerar valor. Pandemia. Houve notícias de que surgiram 29 novos bilionários na pandemia. Esses bilionários, enquanto outras pessoas morriam, eles ficavam juntando dinheiro. Eram esses os comentários. E aí, é só você parar e pensar assim, eu vou olhar aqui, de qual área são esses 29 novos bilionários? Vacina, farmácia, alimentação, que é do aplicativo. Não lembro. Tecnologia, que foi entretenimento, e serviços como o da Amazon. Ou seja, as pessoas tiveram vacina para sobreviver, independentemente do que vocês, né, defendem sobre vacina ou não, tiveram medicamentos para sair da Covid, quem pegava Covid, tiveram entretenimento com streaming, tiveram a tecnologia para chegar um produto, porque sem tecnologia você não ia conseguir comprar um livro que você queria ler na pandemia para sair daquele estado deprimente. Talvez os serviços parados. Porra! Teve várias empresas aí, como a Zoom, a Microsoft Teams lá, que ajudou as reuniões a acontecerem. Olha o quanto os aplicativos de reunião melhorou durante esse período. Como alguém é capaz de dizer que esses caras não deveriam existir? Entendeu? Então, assim... não faz, quando eu falo muito de Mises, da mentalidade anticapitalista, ele também justifica que a maior parte que faz esse tipo de crítica não é o pobre. São pessoas com poder aquisitivo. Quantos militantes nós temos hoje? Hoje à noite a gente fala de cultura woke, né? Quantos militantes nós temos que são de classe alta que fazem esse tipo de crítica, enquanto elas mesmas usufruem do capitalismo a todo momento. Eu estava no podcast semana passada falando de capitalismo e pobreza. E aí, explicando e tal, eu falei, dei o exemplo de Anitta. Independentemente, goste ou não, a Anitta é um exemplo clássico que conseguiu ascender na carreira dela através do capitalismo. E ela é uma das pessoas que faz crítica ao capitalismo. A Samantha Schmutz é outra. Ela fez uma... muito ridícula, né? Inclusive, muito ruim. Uma música que ela fez, não escuta não, tá, gente? Dói ouvir. Ela criticou o capitalismo, o sistema, pipipi, popopó. Cara, a mulher posta foto de roupas de marcas bilionárias, onde um produto, uma bolsa, é 40, 50 mil reais. Como que ela quer falar de desigualdade? E a música dela tá em sistemas de streaming criados pelo capitalismo. Utiliza-se do... Como a Anitta prosperou. Assim, eu digo, graças a esse sistema. Não tô falando graças por ser bom, ruim, enfim. Mas você consegue entender que é uma hipocrisia sem tamanho. É a mesma coisa que um rapper, esqueci o nome dele, que falou que a burguesia fede. Sendo que ele tava com roupas de grife. Gente, a conta não bate. Mas por que você acha que eles fazem esse tipo de crítica? Será que tem alguma agenda por detrás específica? Vamos colocar assim, clara na cabeça deles? Ou é porque foi, ao longo do tempo, uma lavagem, talvez, cerebral, que faz com que a pessoa fale só porque é cool, é legal falar que é ruim? Um pouco. Tem duas coisas. Sinalização de virtude. As pessoas com poder aquisitivo estão com a vida tranquila, estão com a vida bacana, principalmente do ramo artístico, elas param e pensam assim... nada pra fazer. Vou sinalizar a virtude. Porque meio que, sei lá, ir pra África, fingir que eu tô fazendo alguma caridade, meio que tá babado, né? Vão olhar aqui pra outro setor, eu acho que eu vou defender o meio ambiente. Não, tá meio babado. Vou aqui pra questão de gênero. Eles têm um catálogo pra sinalizar a virtude. Até porque tem pautas que, se eles não se manifestarem, eles são cancelados. Não que eles sejam reféns. Eles só não sabem se posicionar. Mas isso é relativamente refém, se for para pensar. Porque, por exemplo, em meio de streaming, vamos falar aí o que a gente está aqui, inclusive, é onde que a gente também está. Mas o YouTube, hoje, ele é uma plataforma. Ele controla o acesso à informação. Se a pessoa depende disso para, enfim, ter a sua receita, se você não fala o que está dentro dos guidelines lá, né? A estrutura interna daquele sistema, você está fora, você é cancelado. O Twitter foi assim também, antes do Elon Musk chegar a fazer a aquisição. A gente pode entrar em vários outros, o próprio Facebook, o Instagram, que pertence à Meta, né? Sim.
Mas, pode fazer sentido mais nessa parte artística, depois eu volto nisso, mas você tem... Um dos principais questionamentos que o pessoal faz é: Josi, por que as pessoas que mais criticam o capitalismo e o acúmulo de riqueza é feito por pessoas com poder aquisitivo? Então, eu digo mais dessas, assim. A da parte artística pode até ter estratégia. E isso justifica também a questão das empresas, que é a própria cultura woke. Quantas empresas hoje fazem estratégia de inclusão, de bandeiras, de termos, né? Hoje em dia, você abre qualquer aplicativo, você é obrigado a ser conscientizado do café ser racista. Eu vi isso agora. Sim. Arthur Morrison postou. Nossa Senhora. Então, assim, a todo momento você é alimentado disso e as empresas, sim, elas são... E aí entra no marketing. Só que aí entra a reaça, né? O movimento reaça, que é o quê? Empresas, acordem. Go woke, go broke, né? Tem esse problema. Se você vai woke, você vai falir de alguma maneira. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, né? Pelo menos o que eu estava enxergando, lendo sobre o que está acontecendo, por exemplo, com aqueles bancos específicos do Vale do Silício, né? Então, o BSV ou BV, enfim, BSV eu acho que é o nome. Parece que a alocação de recursos desses bancos era voltado para a cultura woke. E aí, quando o juro subiu vertiginosamente, sem ninguém, vamos colocar assim, sem ninguém esperar, essas empresas que não eram produtivas focavam justamente somente na inclusão, e não que isso seja necessariamente ruim, mas numa inclusão não da diversidade de pensamento, mas numa diversidade política ali, para uma agenda política por detrás. Acabou que esses recursos mal alocados vieram à tona e o banco veio à falência, né? Linkado assim com tecnologia, né? Agora a gente fez um link bem duplo plot twist aqui, carpado. Mas é interessante. Só fechando essa parte das empresas no geral, eu acho que eu não sei se eu abro essa caixa de Pandora, mas eu vou trazer para hoje. Vou trazer para hoje à noite. A gente luta contra esse sistema woke, doutrinação, manipulação, a todo momento contra o Estado. Só que às vezes a gente pode estar muito enganado em achar que é o Estado o maior inimigo. E quem seria, então, porque tem muitas outras pessoas atrás do Estado. Muitas pessoas muito maiores. Você pode pegar até o fato de algumas empresas que financiam o Estado, que querem aplicar que essa cultura seja assim. Até exemplo, porque a partir do momento que o povo está sendo doutrinado em certa cultura e está financiado por alguém, é mais a mesma coisa que está sendo gado que o povo fala, né? Então, só do outro lado, né? Do outro lado. Então, você vai ter alguém por trás para estar... por exemplo, todo mundo aqui talvez conhece Jorge Soros. Ia falar. O pessoal que não, né? Jorge Soros... Para quem já ouviu falar da nova ordem mundial, antigamente era conspiração, Klaus já Schwab. não é mais. Procurem saber. Klaus Schwab. Enfim, não vamos entrar no assunto assim, mas são pessoas muito, muito poderosas que financiam objetivos específicos. Então, hoje, por exemplo, todo mundo deve conhecer a página Quebrando o Tabu. Jorge Soros financia. E Quebrando o Tabu foi um dos maiores movimentos em prol de medidas socialistas, doutrinadoras, woke, feminismo, igualdade de gênero. Por aí vai. Agora vamos voltar ali para a questão dos bancos. O que eu acho que eu vou comentar do início para ficar bem claro, né? O que rolou? A gente vai voltar um pouquinho a fita para depois linkar de novo. A bomba. O Gustavo deu uma volta ali. Eu fiquei uns 2 minutos aqui. Tá, entendi. Peraí, já posso voltar para o assunto. Mas é interessante porque o tempo voa e a gente quer muito falar sobre isso, porque é um assunto do momento, né? Gente, as pessoas estão chegando para mim e vendo assim, Josi, lá nos Estados Unidos está acontecendo isso com os bancos. Porque um banco quebrou e tarará. Olha como é que funciona o medo, né? A especulação. E aí pessoas chegam para mim e falam assim, Josi, eu tive uma reunião com a XP e eu acho que eu vou tirar tudo. Aí eu pergunto, como que está a sua carteira? Está 60% em renda variável, com a empresa, está tudo, estou perdendo dinheiro e quero tirar. Ou seja, é a pior decisão que você possa tomar, porque as pessoas estão com medo, e com medo que eu vou explicar que é um pouquinho exagerado. Então, se vocês estão vendo, a Credit Suisse acabou de quebrar, que é um dos maiores bancos, né? O Banco Central está injetando dinheiro. Teve o banco que comprou a Credit Suisse por um valor muito barato, o UBS, que é por 2 bilhões de dólares, isso para um banco grande é barato, tá, gente? E teve a Silicon Valley Bank, que foi o primeiro ali que estourou, vou traduzir, o Banco do Vale do Silício. Vale do Silício fica na Califórnia, que é o polo de investimento em tecnologia. É muito
muito dinheiro, muita coisa investindo em tecnologia, tá? Então, primeiro, né, por que esses bancos quebraram? Para depois explicar por que o mercado está tendo essa reação. Porque eu acho esses assuntos interessantes e as pessoas ficam com a sensação de isso não é para mim, isso é para rico, isso aí é para americano. Eu não vivo nesse mundo, né? É muito importante entender isso, né? Porque hoje a informação está aí para isso. Enfim, o que aconteceu? Estados Unidos ficou com a taxa de juros sempre muito baixa. Se hoje a nossa Selic está bem altona de 2 dígitos, a taxa dos Estados Unidos, desde julho do ano passado, ela estava 0,25%. 0,25%, agora está em 4,5%. Então, quando a taxa de juros nos Estados Unidos estava muito baixa, o que acontece quando a taxa de juros está baixa? Se você vai no banco, a taxa de juros está baratinha, o que você faz? Opa, vou pegar um empréstimo. Você pode, às vezes, nem ter tanto plano, mas você vai pegar um empréstimo. O que essa galera fez da tecnologia? Principalmente, né, da rede mais de streaming, tecnologia e tudo mais, galera do Vale do Silício, pegou muito dinheiro. Tá barato. Se tá barato, vou pegar dinheiro. Foca em tecnologia. Qual o produto que vocês lembram que assim, bombou mais ou menos um ano atrás, a pandemia, dentro da área de tecnologia? Na pandemia? Uma coisa assim, bem avançada, tecnologia. Para mim, os... AI? Não, o chat GPT... Também, o ChatGPT foi mais recente, mas antes era o metaverso. Metaverso, lembro Vocês demais. vão falar de metaverso ainda? Não, sumiu. Flopou. É mesmo. Porque é inútil. Pra que serve o metaverso? Aí teve outro, NFT. Nossa, fala só de falava NFT. disso, agora ninguém Cara, fala. compraram foto de uma pedra. Todo mundo, não entendo, mas eu sigo o Neymar. Neymar comprou um macaquinho, umas canticletes. Isso que eu ia falar agora que me veio à cabeça. Que, assim, inclusive, eu lembro que o Neymar foi um dos que apostou alto nisso aí. Eu não sei o que aconteceu com aquele macaco dele lá. Tá na Virou pó. Virou pó. Não sei, deve ter virado. Fica lá, né? É um registro, é um ativo agora. Para o valor atual, com taxa de juros alta, para que você faz alguma coisa? Comprar terreno. Gente, comprar terreno no metaverso. Até na Lua teria uma justificativa, agora no metaverso. Né? Então, assim, o pessoal jogou dinheiro para uma coisa que não teve produtividade. E se eu jogo dinheiro onde não tem produtividade, quebra. Não significa... Eu posso investir em qualquer coisa. Eu posso pegar esse quarto aqui e revestir ele de ouro. Qual a utilidade disso? Né? Agora, eu posso aqui fazer algum investimento para fazer algum produto, enfim, posso fazer um estúdio para fazer fotografia. Ou podcast. Você está tendo um retorno. Sabe? Então, foi isso que aconteceu. E daí, esse Silicon Valley Bank, que é o SVB, ele emprestou dinheiro, ele foi intermediador. Só que lá nos Estados Unidos, com essa taxa de juros baixa, não adianta emprestar dinheiro a curto prazo. Eram títulos de longo prazo. Então, como o título estava muito de longo prazo, ninguém, né, eles pegavam emprestado, tinha muito tempo para pagar. E como tinha muito tempo para pagar, eles não tinham liquidez. Não dava dinheiro em caixa. Ou seja, se eu empresto dinheiro para vocês, falo assim, me paga daqui a 10 anos, né? Bem tardio. Aí, do nada, daqui a 2 segundos, gente, eu tô sem dinheiro, né? Aí, por que será? Porque meus empréstimos são muito esticados. Então, esse banco, Silicon Valley, ele viu que, não tô conseguindo gerar caixa. Ele estava sem caixa. E aí me lembra depois de falar dos bancos brasileiros. E aí, o que ele fez? Meu Deus, eu não posso pedir ajuda para o Banco Central porque vai surgir o alarde. Porque em mercado financeiro o negócio é a fofoca de corredor. Já era especulação, medo. Lembrando a fatídico caso da crise das subprimes em 2008, né? Que foi exatamente isso que aconteceu. A mesma Só coisa. que aí foi atrelado aos imóveis que não tinha lastro nenhum. Exato. Aí, o que eles fizeram? Eles venderam ações. Eles pegaram capital, abriram um pouquinho mais de capital, venderam ações, só que ninguém comprou. Deu merda pra caramba. E junto com isso, sabe o que eles fizeram? Tiveram que divulgar no balanço um prejuízo de 20 bilhões. Fudeu. O que aconteceu? Os clientes viram aquilo e falou assim, se você ver seu banco quebrar, você vai fazer o quê? Eu vou retirar o dinheiro. Eu vou correr lá e tirar dinheiro, que a gente chama de corrida bancária. Aí foi isso, não tinha mais, deu alarde, outro banco também, esqueci o nome. Signature. Esse é o recente, tinha mais um outro ainda. Então, assim, foram mais nessa mesma situação. Por quê? Porque agora, com juros tão altos, os títulos que eles estavam colocando para vender estavam sendo resgatados antes do tempo. E quando você investe em título público, você tem que deixar ele vencer até o final. Se você tirar antes, tem uma coisa chamada marcação a mercado, que você tira ele desvalorizado, ou seja, sem caixa, prejuízo.
E aí foi, até chegar agora na Credit Suisse. A Credit Suisse é um pouquinho diferente, porque ela já tinha alguns prejuízos sucessivos e o erro foi mais na gestão. Tá? Foi um pouquinho diferente. Mas o que aconteceu é isso. Então, por isso que hoje, quando o pessoal fala o que provocou, porque Boulos, Folha de São Paulo, ultraliberais estão preocupados. Tararara. O Boulos falou que é culpa do capitalismo. De quem que foi a culpa disso tudo? Emissão do FED, do Banco Central, ter deixado os juros tão baixos e agora ter que aumentar. Josi, mas por que ele não continua deixando os juros baixos? Por que um país aumenta os juros? Porque a inflação veio. Por que a inflação veio? Porque de todo o dinheiro impresso hoje nos Estados Unidos, 40% foi impresso em 2021 e 2022. Durante o lockdown. Expansão monetária. Expansão monetária. Essa questão da expansão monetária ela é muito importante se frisar, porque muitas das vezes as pessoas não têm noção do que a expansão monetária causa na vida das pessoas, que é o pior imposto que se tem, que é a questão da inflação. Então, se você puder falar um pouquinho mais em relação a isso, porque eu acho isso super importante. Inclusive, eu te conto mais, porque uma das pessoas que mais me ensinou sobre expansão monetária está aqui do meu lado. Que maneiro! Exatamente. E até me fez ler um livro que chama... O que o governo fez com o nosso dinheiro. O que o governo fez com o nosso dinheiro, que é muito bacana, e você entende o porquê que essa expansão monetária, o que essa expansão monetária causa no mercado e para todo mundo. Isso. Então, primeiro, né, vamos lá. Quem nunca pensou o seguinte, se eu tivesse uma impressora de dinheiro, eu ia resolver meus problemas, né? Para quem... Eu sou de 90, então muitos aqui devem lembrar. Teve um episódio até do Tio Patinhas, onde os sobrinhos dele começaram a tirar dinheiro do cofre dele. Que só parece, você tá condenando a cidade, tá? Não, tá tudo bem. Tô com Botox, então tá. Enquanto o Botox estiver ok, eu vou assumir. Aí, chegou um ponto que eles levam assim, esse episódio, tem no YouTube. Eles estão levando para pagar uma passagem de ônibus, arrastando moedas no saco, assim. Exatamente. E por que isso acontece? Porque quando você imprime dinheiro, isso não é a solução. Se você imprime dinheiro, como o governo faz, gera liquidez no mercado. Quanto mais dinheiro tem disponível, a decisão das pessoas é em consumir, não é em investir, é em consumir. Então, esse é um comportamento de mercado. Então, por isso que a gente critica tanto quando o governo quer imprimir dinheiro. E assim, Josi, o Brasil, então, no governo passado não fez isso? Fez. Todos os países fizeram, uns em mais, outros menos intensidade, imprimiram dinheiro para dar os auxílios na pandemia. Aí a gente, né, fazendo uma volta bem rápida aqui. Por que teve ter que dar auxílio? Porque todo mundo ficou desempregado. Por que todo mundo ficou desempregado? Porque veio o lockdown. Aquele lockdown, se você pesquisar e olhar os artigos científicos comprovados, porque a ciência não é defendida, o lockdown foi totalmente ineficaz. Gerou uma paralisação mundial, gerou desemprego, gerou ainda mais morte porque as pessoas não tinham recurso, gerou fome, gerou miséria. Pra nada. E o pessoal falava o quê, né? Economia depois. A gente vê depois. A gente vê economia. Não tem que ligar pra isso. Exatamente. Mas a maioria das pessoas esquecem que vida e economia não são coisas separadas. Exato. Elas são completamente intrínsecas. Elas são totalmente ligadas. Se não tem economia, não tem almoço. Exatamente. E não tem almoço, a pessoa morre de fome. Agora, se ainda, né, para quem está ouvindo, quer entender um pouco melhor a questão da impressão de dinheiro, vamos olhar um pouquinho para baixo, para a Argentina. A Argentina imprime dinheiro 24 horas por dia e não dá conta. A Argentina tem 2 fábricas de imprimir dinheiro e, mesmo assim, ela teve que pedir para o Brasil imprimir dinheiro para ela. Inclusive, esse serviço não foi pago ainda. O Brasil levou calote da Argentina. Tá? Isso não foi pago. Isso foi equivalente a 22 aviões de dinheiro para lá. Então, se você vai na Argentina hoje, um real te gera 71 pesos argentinos. Já pensou você ir para os Estados Unidos e ter que pagar 71 reais em $1? É isso que aconteceria se a gente não parar de imprimir dinheiro como faz a Argentina. Quanto que tá a inflação lá agora? 102%. A Selic foi para 78%. 78% a Selic. E é inútil, não adianta. Mas assim, explicando que se o governo pegasse agora, e o discurso é esse, a gente vai imprimir dinheiro para ajudar os mais pobres. São os mais pobres que são mais punidos, porque imprimir dinheiro dá o quê? Inflação, porque tem muito dinheiro em circulação e os preços aumentam, porque gera escassez. Aí chega essa inflação para o mais pobre, que a gente chama de, como é que é? Imposto silencioso. Imposto silencioso. Então, se o seu gás aumenta,
aumenta, sua compra no supermercado aumenta, são por conta de atitudes do governo. Não existe essa de, aquele supermercado milionário é um rico malvadão, aumentou o preço dos produtos. Não, ele só está repassando o que ele está recebendo lá do início, ele está repassando na ponta. Por isso que sempre sobra para a pessoa física. Ô, Josi, mas olha só um minutinho, Gustavo. Só porque me remeteu uma coisa aqui, que eu lembro muito bem, quando minha avó tinha um salão e eu era criança, minha mãe sempre precificava tudo que tinha no salão, que era a questão do governo Sarney. Então, quando você está falando isso aí, me remeteu isso aí. Até meu pai tem uma aversão muito grande a deixar dinheiro em banco, porque ele ficava muito com medo desse período, então ele cresceu num momento muito turbulento no nosso país. Só que o que acontece? Na hora que você está falando isso, eu lembro de outra coisa também que aconteceu, congelamento de preços. E na Argentina, já chegaram a fazer alguma coisa desse tipo? Como é que tá lá? Pra quem tá me vendo aí, vai lá no meu Instagram que eu fiz uns videozinhos na Argentina pra isso. Eu tava sem nada pra fazer, falei, vamos lá criar treta. Aí, então, mas eu fui pra lá justamente pra mostrar a realidade. De mostrar, gente, tô aqui pagando um café, olha o bolo, eu fui pagar um jantar, era um bolo de dinheiro. É aqui, gente, o taxista tá falando aqui como eles viram, entrevistei argentinos. E congelar o preço dos alimentos não adianta, por quê? E aí Mises também explica isso nas 6 lições muito bem, né? A gente fala de Mises o tempo inteiro, se você ainda não leu Mises, ele é uma das leituras mais fáceis e didáticas. É muito simples. Então, por que Josi, o governo então não poderia falar assim, a picanha, ela vai ser X reais, ninguém aumenta. O que vai acontecer? O cara que produz ali a carne bovina, ele ia ver assim, meu Deus, eu tenho que vender, vou inventar aqui, tá? A R$30 o quilo da picanha. Ele fazendo isso, o preço da ração, do adubo para o pasto, para as vacinas para o gado, para o abatedor, para a questão sanitária toda, não ia diminuir. Então ele ia ter um custo alto para vender picanha a R$30, isso dá o que para ele? Prejuízo. E se eu apuro o prejuízo, o que o cara vai fazer? Eu vou parar de produzir boi para fazer picanha, né? Vou guardar meu boi. Não sei se tem boi específico para picanha, enfim, mas eu não vou investir tanto. Né? Eu vou parar e vou investir, vou criar galinha, né? Vou fazer outra coisa, vou investir em criação de cavalos. Ou seja, ele vai parar de produzir carne. Eu dei o exemplo da picanha, que não é um produto, né, essencial, mas ele vai parar. Né, aqui no poderia ser arroz, né? Ele vai parar de produzir aquele produto. O que vai acontecer? Se antes você tinha um arroz no supermercado muito caro, agora não vai ter nenhum. Outro ponto se congelar o preço do produto. Aí nós 3 estamos lá no supermercado. Você tem muitas condições, você tem poucas condições, eu tenho 0 condição de comprar um arroz naquele preço. Se o governo falar assim, o arroz agora é R$5, tá? Então, por quê? Porque eu quero que a Josiane compre arroz. Não, o Cris foi lá, ele tem mais condições, ele levou vários pacotes de arroz para ele, estocou arroz em casa e eu posso ter ficado sem. Josi, eu lembrei. Por isso que eu ia no supermercado e só podia comprar 1 litro de óleo na pandemia. Não adianta. Vai gerar escassez. Eu fui lá para a Argentina e a Argentina fez isso a vida inteira. Sempre deu errado. França está fazendo também. Macron. Sempre deu errado. Até hoje, a Argentina está com um programa de preços justos, que é preço justo, que está congelando o preço de produtos e da carne. Eu até trouxe a tagzinha do supermercado, eu catei de lembrança. Não funciona. É imprimir moeda, congelar preços e proibir demissões. Então, na pandemia, a Argentina também proibiu demissões. Calma, então tem que proibir também de demitir o funcionário? Proibir. Mas e a empresa vai fazer o quê? Quebrar. Entendi. E aí vai acabar, de qualquer maneira, o produto que estava tentando proteger e fazer. A pobreza da Argentina está em 43% já. Nossa Senhora. Isso, para vocês terem ideia, esqueci agora. Caminho da Venezuela, praticamente, né? Vai virar uma nova Venezuela. Porque E vai rápido, né? Relacionar aqui, mas enfim, isso dá... A população da Argentina é pequena relativa ao Brasil, obviamente, né? Mas assim, é bastante gente. Isso representa aproximadamente 20% da população. Entendi. Não, perdão, 20 milhões de pessoas, porque 43% é o percentual já, né? Então são 20 milhões. 20 milhões de argentinos na pobreza. Exatamente. Meu Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. E aí, inclusive, vão ter novas eleições ali, vão ver se tem um Milei, né, com um candidato até então libertário. Muitos comparam ele com o Trump, o Bolsonaro. Eu acho que não é certa essa comparação. Enfim. Mas é complicado isso também, porque pega uma bomba relógio na mão. É igual o Macri. O Milei, ele veio, quer acabar com o Banco Central, quer jogar o Bitcoin e usar o dólar. Vai fazer igual El Salvador, então. Já pegar direto ao... Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Então, o importante é parar de
Parar de travar preço. Parar de errar, né? E aí, Josi, vocês estavam conversando de inflação, veio uma coisa na minha cabeça aqui, que, pelo menos algumas pessoas soltaram no WhatsApp aí, o grupo das tias, né? Mas foi uma manchete que me chamou bastante atenção, que foi da Folha de São Paulo, falando os especialistas, eles estavam afirmando que a inflação, olha só, ela não vai ser prejudicial às pessoas mais pobres, mas sim à classe média. Me explica como que isso funciona. Eu acho que a gente, sabe aquela coisa, né? A gente como pessoa fala assim, nossa Deus, quantos desafios, né? Não suporto mais desafios. Ele vai lá e dobra o seu número de desafios e fala assim, você é capaz. É a mesma coisa com os nossos inimigos, porque a gente acha que o nosso maior inimigo é o Estado. Tudo bem que a mídia já é como se fosse aparelhada, né? Total. A gente não tem mais mídia independente, tá? Se você pegar a grande mídia, ela não é independente. Até por isso a importância de programas como esse, para você não ter essa dependência Exato. do Estado e você poder falar e ser aberto. Então, a disrupção da internet trouxe pra gente esse movimento aí, que ajuda demais a chegar a informação ou não chegar desinformação às pessoas, que é uma das piores coisas que a gente está tendo hoje, é a desinformação, que inclusive, foi até tema que eu elogiei você num post que você fez sobre um comentário de uma jornalista, não vou falar o nome dela aqui, mas você sabe muito bem o que é. Eu falei assim, Josi, parabéns, porque você está trazendo a realidade do que é essa notícia, essa reportagem, e não está deixando que a desinformação dessas pessoas contaminem o público. Sabe quando você está lutando de frente assim, você também está lutando de trás. É o Estado aqui, é a mídia aqui. Porque o que o Estado usa... Qual que é o objetivo de um Estado, de um governo? Controlar a população através do medo. E as notícias também precisam estar boas em relação ao Estado. Então é isso que está acontecendo. Josi, mas você está sendo tendenciosa? Não, porque nós temos sinopses como desemprego é alto, mas está baixo. Desculpa. Bancos falam que o Brasil vai quebrar em 2023, mas não é o fim do mundo. E aquelas que saem despiora. Despiora era da vez passada. Os caras inventaram o verbo despiorar. Tem outras assim, né? Aí tem essa da inflação. A inflação aí tinha uma outra lá que Lula acerta, mas Lula erra, mas acerta. Uma coisa assim. Enfim, mas assim, fazendo um parêntese, né? A gente sempre fala isso, a gente menciona novilíngua. Novilíngua é um termo utilizado pela distopia de George Orwell, né? Se você ainda não ouviu falar, ele tem vários livros, mas tem um chamado 1984, que fala dessa manipulação. Porque a mídia, ela direciona o que ela quer que você entenda. Ela não dá a notícia, ela direciona. Então, por exemplo, dizer que inflação só afeta a classe média e não afeta os pobres, por quê? Porque só afeta o combustível. O botijão de gás que chega na casa do pobre passou pelo uso do combustível. A água, o arroz, a carne, o ovo, a sardinha, qualquer papel higiênico, qualquer produto, a energia elétrica. Então, se for na energia elétrica, o pobre, então, só se fosse o pobre que não tivesse energia elétrica, não duvido que tem pessoas que não têm acesso no Brasil ainda. Então, assim, essa é a pior mentira. É como, o que o leitor vai entender, o leitor que não, né, que literalmente é ignorante. Ai, nossa, o governo, ele tá me ajudando para deixar os ricos se lascar, né? Por quê? Porque eles alimentam aquilo que a gente falou da mentalidade. Nutre um ódio por quem tem poder aquisitivo. Isso é manipulação escancarada. Isso e aí vocês podem me perguntar. Marxista, hegeliana das antigas. Isso, porque a manipulação, essa é a principal ferramenta deles. E aí vocês podem me falar, Josi, então me fala, mais pergunta que eu recebo, me fala um jornal sem viés. Não existe. Josi, não, mas a Jovem Pan ela é neutra. Não é. A Revista Oeste, não é. Não existe. Que bom, eu sou contra um jornal que paga de isentão. Porque aí eu não sei qual que é o viés, porque... Me falar que uma pessoa não tem viés é uma mentira do mundo. Porque tem os diretores por trás, são pessoas e pessoas têm posicionamento. É natural. Josi, mas como que eu posso me informar? Lendo tudo de todos. Exatamente. Você tem que justamente ler quem distorce. E por isso tão importante o senso crítico, posicionamento.
sabe? É você colocar suas ideias, treinar seus argumentos e falar, não, isso aqui não tá errado e eu não vou aceitar. E aí, quando eu fiz o vídeo lá, é expor o ridículo. A gente, infelizmente, tem que se rebaixar. Inclusive, o deputado fez isso recentemente, né? Fez na minha opinião, uma palhaçada, literalmente, mas parece que é essa forma de linguagem que é levada a sério. Vai chamar a atenção, né? Sabe? Parece que, assim, pô, pros doidos entenderem, eu tenho que me fazer de doido pra entrar nessa pauta pra chamar a atenção. E aí a gente faz uns vídeos meio com um pouco mais de ironia, porque a gente não sabe lidar. Assim como o Lula falou hoje sobre... não, porque agora vocês têm que ter uma nova mentalidade sobre o meu governo, porque os livros de economia... Esqueci o termo. Como é que era o termo? Os livros de economia são ultrapassados? Peraí que eu vou ler aqui para não falar, né? Vou falar na íntegra, porque eu anotei. Os livros de economia estão superados. Por quem? E quais? Pela economia. Ele falou assim, os livros de economia estão superados e agora a gente precisa de uma nova mentalidade sobre o meu governo. Eu vou fazer uma crítica aqui, mas eu não sei nem se ele ou se o ministro dele já leu algum livro de economia. Eu acho que ele tinha falado. Não, o Haddad confessou que ele colou. Ele fez 2 meses de economia. Então, quem são eles para falar alguma teve coisa? Teve a dificuldade de achar lá o que era a diferença entre CMN e CVM. Acabou falando isso que ia foi uma coisa assim, mais meme do que isso para se aproveitar, não existia. Mas aí, de tudo isso que você está falando, José, eu acho muito bacana. Por quê? Porque você está falando da questão da pessoa saber o viés por trás da notícia e ela saber interpretar isso. Só que isso também me remete a uma coisa, que é uma coisa que a gente faz até muito na FL, que é o incentivo ao estudo. Certo? E o que a gente vê hoje em dia é o seguinte, as pessoas têm muito mais interesse em pegar e ver um vídeo tipo do Felipe Neto falando uma bobagem, imitando uma foca, do que realmente pegar um livro para estudar, tirar uma horinha por dia para estudar ou querer saber um pouco mais sobre um conteúdo, aprofundar numa pauta e não ter a percepção realmente de ser uma pessoa que está sendo somente pegando uma notícia, absorvendo e achando que aquilo ali é o certo. Como que a gente faz isso hoje, então? O que você aconselha para as pessoas? Você como leitor assíduo, né? Eu reflito muito sobre isso e a gente estava conversando sobre isso sexta. Hoje nós temos pessoas que têm comportamentos e rotinas e hábitos que estão se tornando um alcance muito difícil para a massa. Hoje em dia, se você tem uma pessoa que tem uma disciplina de leitura, vida saudável, ela é estranha, ela é a diferente, ela é repudiada. Tem isso, tem uma quebra de valores aí também, é repudiada. Assim também com a questão do cristianismo. Só um parêntese aqui, porque você me tocou aí agora, porque realmente as pessoas acham assim, não, tá estranho, realmente tem isso. Mas você lê todo dia? Sim, eu leio todos os dias. Eu gosto de acordar cedo no sábado, fazer uma bike e fazer uma leitura. Pô, mas você não vai pra praia, vai viver. Isso daí se instalou de uma forma... eterna, né? Então assim, os valores também estão invertidos, tá? E assim, ao mesmo tempo que eu tento levar essa questão de buscar fundamentos, eu sempre bati muito nessa tecla, e eu falo isso pelo meu público também. Eu produzo vídeos onde que eu tenho que colocar 3 horas de conteúdo em 90 segundos. E aí, por isso eu criei um programinha no meu Instagram mesmo, chamado Doses de Capitalismo. Aí eu peguei 6 lições, cada lição eu fazia um vídeo rápido, porque... para tentar jogar um pouco de fundamento para a galera, porque se eu tô lá passando uma mensagem, eu não quero só que passe eu não quero lá que a pessoa olhe, a Josi falou algo aqui, falou uma frase lacradora, gostei. Não, pega o assunto e vai estudar. A gente não consegue pegar uma rede social e aprofundar. Nunca. Um podcast não aprofunda como um livro, né? Uma discussão não aprofunda como você pode fazer curso completo. O que tem de curso completo bom, né? Por aí, de todas as áreas e tudo mais. E isso torna também pessoas com conhecimentos muito rasos e o debate fica enfraquecido. Só que também quero colocar o outro lado. Eu vejo um movimento de pessoas interessadas em buscar conceitos mais aprofundados para o debate. Isso também vem acontecendo. Então, por isso a importância, justamente, por exemplo, do Instituto, que é trazer, vocês têm os ciclos de leitura, dos livros, de indicação, que é eu pegar o quê? E é engraçado, quando eu mencionei isso anteriormente, parece que a gente volta a ser criança em colocar assim, minha meta é ler um livro por mês. É igual quando a gente ia para a primeira série e fazia tarefa de casa. É normal.
E é uma coisa muito, muito simples. Josi, mas é porque a vida é agitada, é porque meu celular e tarará. Beleza, você tem que tomar as rédeas da sua vida. Obviamente não é fácil, todo mundo tem rotinas pesadas, família, filhos, várias coisas, né? Todas as vidas são diferentes. Mas assim, a gente tem que dar uma recuada e voltar a fazer o feijão com arroz bem feito. Porque hoje em dia todo mundo quer fazer tudo, mas ninguém faz o feijão com arroz bem feito mais. E quando uma pessoa faz o básico bem feito, ela já é um ponto fora da curva. E todo mundo fica assim, uau, você é muito extraordinário. E você fala, não, eu só estou fazendo o básico bem feito. Você tem um funcionário que faz o básico bem feito, ele é o melhor funcionário. Ele é muito bom. Hoje em dia tá difícil de encontrar. Hoje em dia você tem um monte de gente que inventa um monte de coisa que não sabe fazer o básico. Você chega lá e você faz isso porque eu tenho essa habilidade. Beleza, faz o básico. Então perde um pouco esse fogo. Resolve já de uma vez. E aí, eu tava pensando aqui enquanto estava colocando sobre... principalmente essa parte de desenvolvimento das pessoas. E aí eu lembrei de um amigo meu que tem vieses, obviamente, diferentes dos meus. E aí eu vou tentar usar o mesmo raciocínio dele para tentar fazer um de advogado do diabo, tá? É bom que gera uma discussãozinha a mais. Pô, uma pessoa que trabalha lá seu tempo todo, ele é uma pessoa, às vezes, que não teve acesso, ele é mais pobre, a família dele não teve educação, ele não sabe nem por onde começar. O que eu, Gustavo, por exemplo, que já tive vieses diferentes dos que eu tenho hoje, eu cheguei em alguns pensamentos ao longo da minha jornada de conhecimento, vamos colocar assim, que as pessoas elas são mais tocadas na mudança por questões sentimentais do que questões lógicas, que tem a ver com, por exemplo, a leitura. Eu acho que a leitura ela é importantíssima. E eu acho que é aí o caminho, mas de acordo com o meu colega, ele fala assim, pô, mas essa pessoa ela nem vai ler, ela não sabe nem por onde começar. Como é que você faz essas pessoas, então, mudarem, sendo que elas não vão? Aí vai escutar o nosso podcast e vai dizer, eu vou ler porcaria nenhuma, que ler todo dia. Você acha que tem jeito de encostar nessas pessoas de outra maneira? Tá só um comentário, porque tá aí já a mentalidade errada, né? A pessoa já começa errado falando assim, aqui vai ler. Não é assim que funciona. Você tem que começar, gente, simples. Mas concordando um pouquinho com o que você está justificando, todo mundo se inspira em alguém. Né? A gente fala aqui em leitura, tem gente que gosta de ler romance, tem gente que gosta de ler livro técnico, tem gente que gosta, não tenho nada para ler, vou ler aqui para distrair. Né? A gente coloca o hábito da leitura para o entendimento, para o seu crescimento, tem a questão da filosofia, de vida e tudo mais. E aí tem pessoas que têm determinado problema pessoal, psicológico, vou ler esse livro aqui para me ajudar. Sempre esperam alguma forma emergencial, né? Algum motivo isso. Tem pessoas que de fato não gostam de ler, que preferem um podcast, preferem um documentário e tudo mais. Mas a questão é que se perdeu muito a busca pela informação. Demais. E acham que a informação ela só é útil para ou ganhar um dinheiro específico, ou para saber sobre determinada coisa, mas as pessoas perderam a curiosidade pelo conhecimento. Até porque o conhecimento, a virtude do conhecimento se perdeu. Você acha isso porque hoje está tudo muito fácil, Josi? Óbvio. Pode ser, né? Legal. Será que a gente encontrou um defeito? Capitalismo? Ociosidade? Mas assim, porque, vamos lá, antigamente qual que era o principal problema? Quando fala defeito do capitalismo, pessoas estão com tempo demais. Antigamente era o quê? Você tinha difícil acesso, nossos pais e avós. Olha como é que era a vida deles. Eles não tinham acesso a isso aqui, não sabiam, nunca imaginavam que isso aqui ia acontecer. Aí eles queriam uma informação. Eu estudei por Barça. Olha só. Eu estudei por Barça. E que bom, porque a forma que eu mais aprendo era escrever. Eu sou muito grata em ter nascido em 90. Sou muito grata e, de fato, eu tenho, assim, pena. Essa é a palavra mesmo, pela geração que está vindo. As novas. Eu tenho sobrinhos. Eu sinto pena porque a formação deles não é a mesma, porque a perspectiva de vida, a esperança, o conceito sobre as coisas, os valores, não são mais os mesmos. O relacionamento interpessoal alterou, sim. Você pode conversar com qualquer jovem, as coisas que eles dão valor são totalmente relapsas, materiais, supérfluas, passageiras, né? Então, assim, tem essa questão de, eu tenho tudo na minha mão, não consigo me interessar por nada. É justamente interfere a criação, né? Obviamente a criação interfere, porque hoje em dia as crianças já nascem no parto, saem com o celular na mão. Isso interfere porque tecnologia, informação,
entra a questão cognitiva de crianças ansiosas, crianças com TDAH, hiperativas e tudo mais. Tem essa questão também, não preciso nem entrar. E tem o cuidado dobrado, multiplicado pela criação do seu filho. Isso interfere, sim, na criação. Então, o hábito de leitura, eu digo porque eu tenho sobrinhos de todas as idades, hábito de leitura, né, é uma coisa muito difícil nos adolescentes. É maravilhoso. Inclusive, agora com o ChatGPT, que a gente citou no início do podcast também. Vocês acreditam que eu nunca... Você nunca entrou? Não, nem por curiosidade. Eu acho que tem muita coisa para ser revolucionada lá e melhorada. Igual o início da internet. Pô, criou-se muita coisa boa dali, mas obviamente vem várias coisas negativas também. Uma das coisas que a gente estava conversando lá na minha empresa era justamente sobre esse contato com outras pessoas que vai acabar... Já é muito ruim hoje, mas o ChatGPT você vai lá e escreve e você quer uma resposta em vez de debater, escreve lá, o ChatGPT te dá a resposta. A molecada vai começar a entrar, não vai conversar mais com pessoas, vai ficar lá escrevendo. No final, que conversar o quê? Eu vou falar aqui com o ChatGPT. Não, mas veja bem, aí tem um outro ponto também que eu esqueci de mencionar, que é, no mundo da tecnologia, onde se eu quero parar minha vida aqui agora, aprender a fazer uma cirurgia cardíaca, eu aprendo aqui. E por isso, ao mesmo tempo, o ser humano não dá mais Google, não. Por 2 motivos. Preguiça, porque... tem a geração de bunda moles, preguiça, relapso, come mosca mesmo. Segundo, as pessoas querem alguém para acreditar. Eu prefiro acreditar no que o Cris fala do que se eu der um Google. Eu quero perguntar sobre economia para ele, não para o Google. Porque eu quero ouvir dele. E aí entra a questão que eu mencionei hoje, que é inspiração. Então eu falo, Josi, por que as pessoas deveriam ler? Por que tarará, tarará? Cara, Josiane, acredito tanto na beleza da construção do conhecimento, de caráter, de princípios, de valores, de argumentos, e isso no sentido filosófico da vida mesmo. Só que se uma pessoa não enxerga isso, ela nunca vai pegar um livro e terminar. Você acha que hoje, no mundo que a gente vive, eu não vou falar nem só no Brasil, no mundo em geral, talvez no mundo ocidental, porque o oriental é um pouco mais diferente, né, em questões de até religiosidade, virtudes diferentes, enfim... Você acha que hoje, com a cultura, de novo, que se desenvolveu ao longo do tempo, perdeu essa inspiração? As pessoas simplesmente hoje vivem na inércia? Não, tem um movimento, né? Acho que até a questão filosófica de pessoas, por exemplo, tem um movimento hoje de seguidores de Jordan Peterson, de Ayn Rand, que juntam filosofias, tem pessoas que desenvolvem um trabalho maravilhoso, por exemplo, o professor Denis Xavier. Tem o trabalho dos conservadores, que eu admiro muito, né? Hoje em dia, assim, às vezes eu tô assim no meio que, nossa, eu sou muito mais conservador que liberal. Mas enfim, isso é uma polêmica. No fundo, gente, chegou um ponto que vamos definir paleolibertária, que é uma mistura de libertarianismo com os princípios católicos, enfim. Mas o que importa mesmo é que a gente vai desenvolvendo, né? Mas, assim, existem movimentos tentando resgatar isso, de pessoas com valores, com princípios, que querem, de fato, construir algo. E esse construir algo pode ser simplesmente, eu quero dar aula de violão para crianças. Esse é o meu construir. Porque você está ajudando uma criança a desenvolver um gosto musical, né? Uma atividade musical. Não, eu quero criar uma empresa e gerar empregos. Cada um tem seu tipo de valor. E isso, os jovens não conseguem mais encontrar o sentido. E isso é preocupante. E aí, não entrando nessa parte psicológica, psiquiátrica, a gente está vendo uma geração, e em várias passos, mulheres por conta do feminismo, jovem por conta de ideologias. Hoje em dia, o jovem ele não se sente mais feliz se ele não polemizar. Uma moça não consegue mais se sentir feliz se ela não conseguir fazer uma requebrada numa música do TikTok. O pessoal quer a injeção de adrenalina ali sempre por alguma coisa. Cara, o tempo todo. As pessoas não conseguem ficar tranquilas dentro da sua própria casa, só consigo mesmo, com sua companhia, sem estar postando alguma coisa no Instagram, numa rede social, sem aquela massagem do ego. A afirmação, autoafirmação. Endorfina o tempo todo. Uma coisa aí que tá falando, que eu tava até falando com um amigo meu esses dias pra trás, que hoje em dia, se você for olhar essa geração, ela é muito mais sobre se ter, não do que fazer ou ser. Então, se você olhar, todo mundo quer ter as coisas. Então, eu não vejo ninguém fazendo pelos outros. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas, impulsionar as coisas. Ou então, de ser alguma coisa. De ser melhor intelectualmente, de ser melhor nas coisas que eu faço. E se você for olhar, a turma não quer isso. E outra coisa que você falou aí também,
em relação a essa turma toda aí, o como que eles vão lidar com isso de agora para frente, que eu enxergo é o seguinte, é muito parecido com o que a Josi falou. Acaba que quem faz um pouco acima já tá fora da média. Poxa, aquele cara é foda, ele faz isso, ele faz aquilo. Porque você se alimentou bem, porque você dormiu bem, porque você leu livro, porque você tá produzindo mais que todo mundo. E quando olha assim no seu histórico, porque é aquela questão de longevidade do quanto você faz, e você faz todo dia um pouquinho, o pessoal olha para trás, não, mas você já fez muita coisa, como que você fez isso? Só que você fez o quê? Igual você falou, você fez o básico. Simplesmente fez a sua lição de casa, todo dia bonitinho. Você foi o Homo sapiens. Eu tava pensando aqui, você fala, esse cara aqui acorda 4 horas da manhã todo dia. Eu tava pensando, cara, minha avó fazia isso normal todos os dias, né? Exato. 4 horas da manhã é coisa de... Cara, todo mundo fazia lá nas antigas. Exato. Qual que é a mudança agora? A ociosidade do tempo de hoje. Ela é minha inspiração, a sua avó. Tá vendo aí, ó. Mas é isso. Mas assim, só não querendo voltar, porque a gente tá aqui, né? Eu amo... Os assuntos vão variando, mas por conta do tempo, só pra gente não esquecer de falar da Super Quarta. Verdade. Sim. Então, eu queria também... Tem várias coisas na minha cabeça que eu quero perguntar ainda, mas então vamos direto para isso aí, que eu acho que é importantíssimo, que a gente já falou já dos bancos, a gente falou das questões inflacionárias, a gente entrou na parte do arcabouço fiscal. Cara, o que é essa super quarta que todo mundo falando aí, que mexe com o mercado? Isso é bom ou ruim? O que acaba acontecendo? Então, como isso aconteceu lá, e aí aconteceu a corrida dos bancos, aí o que o pessoal aqui no Brasil, com já um terror, um trauma de longos anos atrás, fica com medo, né? Por conta do confisco, né? Então, as pessoas já pensam assim, meu Deus, se acontecer aqui no Brasil, vão tomar o meu dinheiro. E pode acontecer, porque o que aconteceu lá fora foi tudo por... como é que fala, gente? Comentário, não. Especulação? As notícias dão medo. E aí o brasileiro vendo isso lá fora já afetou alguns saques em bancos, porque o pessoal fica com medo. Fora que ficaram com o próprio medo do atual governo confiscar. Então, para quem entendeu o que aconteceu no confisco da era Collor, tem chance de acontecer hoje com Lula? Não, porque o Collor fez isso numa canetada. Lula teria que fazer um projeto para passar no Congresso. Então, se ele fizer, vai haver corrida bancária e não vai ter dinheiro. Mas ele não chegaria a esse ponto. O Brasil não está nesse ponto. Vamos ser realistas também. Mas, Josi, olha só, a Nubank não tem dinheiro nessa Silicon Valley Bank, nenhum banco do Brasil, do brasileiro, tem relação com esses bancos afetados. Então, assim, o pessoal está achando que tem muita coisa sendo escondida e está muito receoso. Então, eu acho que a atenção precisa existir, mas não está nesse ponto. Segundo, Josi, com os juros altos no Brasil, porque isso tudo aconteceu nos Estados Unidos por conta dos juros altos, né? Ficou muito baixo e está muito alto, porque alto lá 4,5 é super alto. Então, no Brasil também está alto. Então, não pode acontecer, sei lá, do Nubank, eu sou uma XP corretora, do nada não conseguir acontecer a mesma coisa e quebrar? Não, porque os bancos do Brasil, brasileiros, eles têm caixa, eles têm mais liquidez, porque a gente tem também títulos de curto prazo pré-fixados. Além de algumas regras aí que a gente segue, ferrenhas, os basileias lá, né? Segundo, os bancos brasileiros são totalmente acostumados com a taxa de juros alta, né? Então, assim, não vai acontecer no Brasil porque aconteceu lá, não é esse medo. Josi, vou resgatar meus investimentos. Não façam isso. Podem fazer um estudo com cautela, sei lá, jogar mais em renda fixa. Agora eu vou aportar... Gente, se eu tenho uma raiva... de jovem, tarado em Bitcoin, de colocar 100% do seu dinheiro em Bitcoin. Eu invisto, acho legal investir em Bitcoin, porque eu acredito. Agora, colocar 100%... tá vendo? Aí o pessoal fica assim, tá vendo? Olha lá, o Estado teve culpa, tá vendo? Você não criticava o Bitcoin. Cara, não é assim que funciona no mundo de investimentos. Você tem que ter sua carteira diversificada. Você pode ter desde a cabeça de boi, a renda fixa, variável, tarará, até um pouquinho de Bitcoin, você pode ter tudo que você quiser. Agora, não 100%, isso é maluquice. Não só pode, como deve. Deve, né? É diferente. Deve assim, eu digo, você pode comprar a cabeça de boi, por exemplo, no agro. Aí o pessoal fala, não, Josi, mas então com essa crise lá fora, os Estados Unidos vai quebrar, então não é para comprar dólar. Gente, o dólar, os Estados Unidos pode quebrar, ter crise, o dólar sempre vai ser a moeda indexada mundialmente. Não é porque o dólar é dos Estados Unidos, é porque o dólar é a moeda utilizada nas reservas mundiais. Acabou. Outra questão. Então, não vai acontecer no Brasil dessa mesma forma. A gente fica
com atenção observando, né? Josi, mas olha só, então, super quarta é porque nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nas quarta-feiras, onde que é definido a taxa de juros. Então, essa semana, quarta-feira, o Copom vai soltar a nossa Selic, a nossa taxa de juros. Se vai manter, se vai aumentar, diminuir, né? E, coincidentemente, vai ser lá nos Estados Unidos também. Então, tá muito, assim, loucura, porque ninguém tem certeza se vai aumentar ou diminuir. Por que Estados Unidos diminuir? Porque a alta de juros provocou aquele colapso e se eles mantiverem ou aumentarem, pode dar mais colapso. Então, a pressão lá fora é que diminuam. Só que não se sabe o que vai acontecer. A mesma coisa no Brasil. A nossa Selic está sendo pressionada para ser reduzida. A Gleice, né, que é presidente do PT... a força. Derruba essa taxa. A CUT foi nas unidades do Banco Central, nas filiais, e fizeram... Não vi nada da mídia, mas fizeram manifestação. Na frente dos bancos centrais, fiquei sabendo disso também. Fizeram manifestação. Abaixa a taxa de juros. Por quê? A taxa de juros alta, ela de fato sufoca a economia. Então, você fala assim, Josi, então qual que é o ideal? Cara, ideal era nem existir Banco Central. Por quê? Vocês podem falar assim, Josi, mas não pode diminuir. Não pode diminuir. Por que não pode diminuir? Porque o governo está gastando pra caçamba. Sabe? Por que não pode aumentar? Porque está, de fato, sufocando a nossa economia. E a inflação está sendo criada por eles mesmos. A gente está assim, com uma espada aqui, uma espada aqui. Tem economista sério que eu admiro falando, tá na hora de baixar. E o Banco Central, ele erra muito. Eu tive muita resistência em admirar o Roberto Campos. O Roberto Campos Neto, né? Porque o Roberto Campos eu admiro muito. Meu Deus do céu. Saudades, nosso grande patrão, né? Nossa, que orgulho, né? Dele ter sido brasileiro. Agora, o Roberto Campos Neto, eu sempre tive minhas críticas justamente por conta daqueles 2% durante a pandemia. A gente estava em ano de pandemia, a Selic a 2%. Foi loucura. Crédito pra caramba. Por isso que a inflação galopou. E aí, agora, a gente está na mesma situação. Só que assim... Você fala assim, Josi, mas e aí? Você acha que aumenta ou acha que diminui? Eu não faço ideia, só sei que diminuir não vai. É o que eu estou apostando. Posso amanhã, quarta-feira, ser... Né? Manteu. Mas assim, no fundo, e aí é achismo, porque tudo pode acontecer. Porque a depender dessa proposta, se a Haddad conseguir colocar, e já saíram notícias de que eles estão negociando com o Campos Neto, porque se o Campos Neto não ceder, ele vai ser escorraçado do Banco Central assim que a lei permitir. Então, a gente está na mão de negociadores. Por isso que eu não duvido de nada. Agora, Josi, mas e se diminuir? Qual vai ser o impacto? Segura a inflação, cai ela vem, a galope de novo. Volta com tudo. Principalmente ainda todo o dinheiro que foi liberado no último pacote não foi injetado na economia ainda, né? Então, se você parar para pensar, nós podemos ter um choque muito pior na frente e vamos ter um choque muito pior lá na frente com isso. E disso tudo que você está falando aí, ainda me remete uma coisa, que também é a questão da dependência ou independência do Banco Central, que isso foi muito discutido durante todo esse tempo. E é muito bom você falar isso tudo, porque traz para a gente a importância dessa independência do Banco Central. Você já deu uma adenda aqui muito bacana, que é em relação que para você nem precisava de ter Banco Central, porque a gente sabe, a nossa opinião não é tão diferente disso, né, Gustavo? Mas até você falar a importância dessa independência do Banco Central para tudo isso aí, para a turma saber um pouco mais sobre isso, ia ser bacana. Isso, porque assim, o Banco Central hoje no Brasil, tem países com Banco Central dependente e outros independentes, tá? Isso vai mudando. Por que é tão importante ele ser independente? Porque hoje no Brasil ele é independente, ou seja, o Banco Central ainda consegue ter, não 100%, mas ainda consegue decidir algumas coisas na economia. Se o Banco Central não fosse independente, o governo já teria rebaixado essa taxa de juros e a gente já estaria vivendo hoje as consequências. A famosa canetada, né, que já ia acontecer. Isso! O Lula já teria ido lá e falado assim, eu vou colocar a Selic aqui a 5%. Entendeu? Então, óbvio que ele... Nossa, mas Lula tem boas intenções. Gente, ninguém se alimenta de sentimentos. Ninguém se alimenta de sentimentos. Você não paga boleto com empatia, não. Então, assim, ele já teria feito isso, a gente estaria sofrendo. Quem faz isso? A Argentina. Lá não tem independência. Por isso que a Selic dele está 78%. Adiantou pra quê? Com inflação a 100. Com inflação a 102. Josi, mas a Selic não resolve? Gente, a Selic, ela é aquele remédio amargo pra inflação. Não significa que é um botãozinho assim que se resolve, não. É muito duro. A Selic é a pior ferramenta. A Selic, assim, eu não sei como denominar um adjetivo metafórico de tão prejudicial, porque ela precisa ser levantada para segurar a inflação, mas ao mesmo tempo ela está assim, sufocando o nosso PIB, nossa economia. Era para o Brasil estar voando de novo. Ela não deixa o mercado evoluir. Isso. A gente está aqui segurando assim
esgoelando, porque depois da recessão da pandemia era pra gente estar assim, ó, correndo, sabe? E não tá. Remete àquilo que você estava falando antes, porque se todo mundo tivesse com a taxa, se o país estivesse com a taxa baixa, estava todo mundo com condição de pegar crédito e aí sim estaria impulsionando a economia e o mercado. A partir do momento que você está utilizando esse mecanismo para contrabalancear o que está acontecendo de inflação, que você mesmo falou aí que é um dos piores mecanismos para se utilizar, mas ele é totalmente necessário, o mercado não está tendo a possibilidade de acontecer tudo aquilo que a gente teria capacidade de fazer, certo? Exato. Com certeza. E acho que a gente pode colocar até de um lado, e aí a gente vai caminhando pro final aqui, que pior que tem que falar, tem muita coisa pra falar. Eu vou falar com você. Eu acho que já tem mais de 1 hora que a gente tá falando aqui, com certeza, e eu ficaria aqui mais as 2 horas com você, Marjorie, facilmente. Que, olha só, a gente conversa da taxa Selic subiu, a taxa Selic desceu, só que quando você para pra pensar, isso gera até um raciocínio para a população. Eu já vi isso até pessoas que não são da área comentar, como se a taxa de juros fosse uma decisão tomada. Porque, querendo ou não, em tese, a taxa Selic é uma decisão tomada. Mas os juros é a precificação do dinheiro e ele é uma reação à capacidade produtiva e à inflação, ou seja, à base monetária daquele país ou daquele mercado em geral. O que remete justamente porque você fala não deveria ter Banco Central, porque é um burocrata, por mais sensacional que ele for, é uma pessoa com um raciocínio, às vezes errôneo, às vezes maléfico, ou às vezes benéfico, não importa, mas querendo ou não é um burocrata tomando uma decisão cheio de forças políticas em volta para agradar alguns e às vezes não agradar a outros, que toma uma decisão arbitrária em cima de algo que deveria ser uma reação. Muito poder na mão de uma pessoa só. Exato, isso é maluquice. Que é até um dos maiores questionamentos que nós temos em relação ao regime socialista é exatamente esse, o planejamento. Concentração. Economia planificada, O Hayek fala isso demais no Caminho da Servidão. A gente falou de livro aqui pra caramba também, né? Porque se você definir Estado, o Estado é um grupo de pessoas incompetentes que decide pela sua vida. Exatamente. Literalmente. Mas falando dos juros, tem um gráfico, né? Porque os analistas, as casas de research montam. Antes das eleições, era a previsão dos juros agora já era de redução. E claramente com a vitória do Lula, a previsão aí você pergunta, Josi, esse ano sobe, todo mundo está jogando mais para cima e que não reduz esse ano. Então, como você falou muito bem, a Selic, por que existe a Selic? Porque é o custo do dinheiro. E o dinheiro está caro porque está gastando muito. Se você tem alguém que você vai no banco, você tem um banco, você vai emprestar dinheiro para alguém que é gastão, que é irresponsável, que tem um monte de programa social, que você colocando como bonzinho e não paga não tem responsabilidade fiscal, você fala assim, cara, eu vou te emprestar, mas os juros vai ser bem alto, porque eu corro um grande risco com você. Então, os juros vai de acordo com o risco. Por isso que o juros está alto. O mercado está com muito medo dos gastos do governo. Se jogar isso para um orçamento familiar, você ganha 100, mas você gasta todos os dias 400, e aí você vem para mim todos os meses pedir mais dinheiro, o que eu vou falar? Cara, exato. Desculpa, acho que eu não vou te emprestar, ou se eu te emprestar, eu vou jogar os juros lá em cima, para você pelo menos me pagar o risco que eu tô correndo com você. Exatamente. Josi, cara, além de maravilhosa, inteligentíssima. Sensacional. E aí eu quero que você finalize esse podcast maravilhoso. Como eu peguei ali uma palavra que você falou recentemente aqui nesse podcast, que foi inspiração. O que nessa jornada sua, e você é novinha perto da gente aqui, qual é a sua inspiração que fez você chegar de alguém do agro, família lá de Pomerânia, a chegar agora em tornar-se aí uma grande interlocutora sobre essas ideias e sobre esses valores importantes que a gente promulga, não só no nosso podcast, mas também na nossa instituição, que é o IFL. Conta pra gente. Eu acho que envolve justamente um pouco da minha descendência, né? Não desmerecendo as outras, mas estou falando de características, né? Ao mesmo tempo que o Verano é um povo muito arisco, né? Eu aprendi a ser simpático. Mas é um povo que veio muito revoltado, assim como todos os coloniadores, né? Então tem um pouco isso do sangue da minha família, minha mãe, muita inspiração no sentido de ser útil, de servir e tudo mais.
Mas o ponto que eu tô hoje, de fato, foi um pouco não esperado na minha vida, como comentei na sexta, né? Eu achei que a minha vida ia ter uma trajetória, só que aquela trajetória, ela era o básico da Josiane manipulada pelo sistema. Então, eu tive um pensamento manipulado. E sou muito grato por ter tido despertar. Então, hoje, minha inspiração é justamente ajudar as pessoas a despertar e encontrarem a verdade, a liberdade, juntamente, óbvio, com valores, com o reconhecimento de quem você é como pessoa e no meio social, do que você pode agregar. E assim, se tem como resumir em uma frase do prazer, do sentido que eu vejo em tudo que eu faço, é ser útil. Ser utilidade. E aí isso sim que sempre cresceu comigo. Cara, eu vou passar nessa terra, a minha vida, ela não pode ser vã. Eu preciso ser útil, eu preciso ser produtiva, eu preciso deixar um rastro, eu preciso mudar a vida das pessoas, não porque eu acho romântico, é porque eu sou saudável, eu sou capaz, eu tenho uma ferramenta, e hoje minha ferramenta é a comunicação, é a oratória, então eu preciso colocar isso para ajudar as pessoas. Senão, qual seria o sentido da vida, se não esse? Então, esse é o pensamento que eu tenho. Falamos sobre o sentido da vida aqui. Que coisa aqui maravilhosa. rodou tudo. Só não entramos em pauta o quê? Relacionamento? Qual é? Bom que a gente deixa mais conteúdo para um próximo podcast também. Que aí eu vou te falar, vamos ter muito. Não, é que eu já até havia falado isso com você anteriormente e eu acho que a gente vai colocar o plano. Ou nós vamos trazer você para cá, nós vamos exportar você para Minas, ou nós vamos realmente anexar o estado do Espírito Santo a Minas Gerais. É o plano que assim, a gente já tá sabendo como é que tá fazendo, já tô mirabolando ele aqui. Não, mas peraí. É só pôr em prática. Vocês pegaram já uma entrada que é Guarapari, né? Então, exato. Já o Sucapião já era. Pessoal, a gente agradece demais a sua, no caso, visualização do nosso podcast. Eu e o Christopher aqui pela instituição IFL BH. Eu, obviamente, falo para vocês também buscarem as nossas redes sociais. Gustavo Vaz, lá no Instagram. Christopher? E o meu é Christopher Salles, também no Instagram. Josi, qual que é a sua rede? Onde é que o povo te encontra? Cuidado com os fakes, primeiramente. O meu é josiane.raese, tá? Cuidado que tem uns fakes lá. Então o meu, vocês entendem, né? Quando tem uns destaques lá que os fakes fazem que só tem a foto de destaque, não tem destaque em si. Então dá uma checada antes. Mas de qualquer forma o meu é o maiorzinho. Então pode seguir lá e... Tem meme, tem treta. Que é a parte boa. Tem de tudo. Pessoal, de novo, bem-vindo ao Papo de Liderança do podcast do IFL BH. E deixem seus feedbacks também, seus comentários, porque, né, aqui o debate é aberto. Ótimo. E até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchauzinho.